noção que isso aqui é bem introdutório, assim. O Marcial, inclusive, ele tem, que é o autor do texto, Marcial Pacífico, ele tem outro texto que é o materialismo aplicado à educação, que é muito parecido com esse texto. O engraçado é que ele traz como referência o Alves. E esse texto do Alves é muito completo, é muito interessante. Assim. Só que a gente precisa ter entendido alguns conceitos para partir para o Alves. Mas vamos lá. Então, materialismo histórico dialético. É uma faixa que seu microfone está ligado. Deixa eu ver. Continua ligado? Peraí. Deixa eu é o seu mesmo. Aí, melhorou, obrigado. Materialismo histórico dialético, gênese e sentidos do método. Ou seja, ele vai trazer aqui para a gente um caminho, né? Aí foi publicado na revista Argumentos, em 2019, e o Marcial Pacífico é pedagogo, mestre e doutor em educação, e atualmente professor permanente do programa de mestrado profissional em educação, Profeduc, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e professor adjunto também da mesma universidade, né? Vamos lá para o resumo. O resumo assim, é um panorama sobre materialismo histórico dialético, trazendo a articulação do seu desenvolvimento, portanto, explica o porquê de materialismo, o porquê de histórico dialético. E, evidentemente, quais as tensões nesse debate, né? Falamos de filosofia, falamos de tensão. Então, aí, trazendo a introdução, né, ele vai trazer uma introdução mais geral, o materialismo histórico dialético, ele vai trazer a corrente das ciências humanas que abrange as áreas das ciências sociais, economia, história, filosofia predominantemente. E aqui ele traz isso, acho que não é coincidindo, porque assim, o Marx, ele basicamente ele tem uma perna em cada uma dessas disciplinas aqui, enquanto ele se forma na antiga no Reino Austríaco, enfim, era na Alemanha, mas na época não era Alemanha. Então ele vai ter um pé em cada uma dessas escolas aqui. E aí o marxismo, já passando para o segundo tópico em específico, apoia-se no tripé anunciado, em seu próprio nome, materialismo histórico dialético. Aí eu trouxe aqui eu circulei e coloquei póstumo, porque o Marx não se chama de marxismo, né? Ou de marxista, ou de marxiano. Isso é algo que é póstumo a partir do uso, né, das suas ideias e principalmente do seu método, que é o materialismo histórico dialético. Então, o Marcial ele vai trazer que isso tem uma intrínseca relação entre método e corrente de pensamento, que nos debruçaremos para analisar de que forma e por quais caminhos o materialismo, sua dimensão histórica e o movimento dialético são transformados até serem apropriados e significados no contexto marxiano. Então, o Marcial está falando aqui para a gente que o próprio Marx ele não traz isso pronto. Ele vai se apropriando e desenvolvendo ao longo da obra. Eu vou comentar isso aqui daqui a pouquinho. Marx não tinha organizado seu referencial metodológico de forma sistematizada. Então, a compreensão perpassa toda a sua obra com maior ou menor inflexão. Então, justamente essa ideia de que o Marx não vai falar materialismo histórico dialético é isso, está aqui, toma aí para você seguir um passo a passo. Não. Isso aqui vai partir de uma abstração, de uma leitura de outros autores que vão compreender esse movimento mais dentro da filosofia que o Marx vai fazer, né? Contraporiano ali o Hegel e os jovens hegelianos, que são posteriores a Hegel, e pegar esse construto que ele faz. Enfim, aí eu trouxe aqui as duas principais obras que o próprio Marx vai se debruçar. O primeiro é esse aqui. Essa aqui é uma edição da Boitempo, são os manuscritos econômicos filosóficos. E o segundo, o manuscritos, ele vai começar a se desdobrar nisso. Um dos últimos capítulos é uma crítica à filosofia de Hegel. Então, ele já vai trazer algumas ideias. E o principal é esse aqui, ó. Deixa eu ver se consigo. A ideologia alemã. Um calhamaço. Mas, assim, o principal está num dos primeiros capítulos, que se chama A Ideologia em Geral, em especial a filosofia alemã. Vou achar meu trenzinho. Tá. Aí o desenvolvimento dele o método e os caminhos históricos, uma reflexão sobre materialismo, história e dialética, né? Vamos lá. Podemos seguir? Tá tudo bem? Vocês acham que tá ok mesmo? Tá, qualquer coisa vocês podem me interromper aqui, viu? Tá ótimo, Arthur. Tá beleza. Super claro, tá excelente. Obrigado, Vanessa. Então, vamos lá. No âmbito das ciências humanas, há a impossibilidade de que se abranja a totalidade do objeto. Esse aqui já trazendo assim uma ideia inicial sobre essa questão do materialismo histórico dialético.
embora deva ser sempre tida como norte, essa totalidade, é do ponto de vista prático uma impossibilidade inerente. E uma vez eu comentei isso na sala de aula, mas se a gente pega uma pedra idealmente ela é estática, assim, mas se a gente for pegar as saturações, o que está por trás de uma rocha, de uma pedra, né, a formação atômica, de pressão, envolvendo ali o magma e tudo aquilo, a gente tem uma infinidade de conhecimento. Vocês concordam? Dá um joinha aí para eu ver. Aí a gente vai para algo mais complexo, que é uma bactéria. Esse aqui é meu desenho de uma bactéria. Uma bactéria é um ser unicelular, né? Desse ser, a gente já tem uma infinidade de conhecimento a ser esgotado. Assim, beira um impossível. Assim, acho que a gente vai passar milhões e milhões de anos. É perigoso, a gente nem tá aqui mais, mas a bactéria vai estar lá ainda e, assim, produzindo cada vez mais coisas para a gente aprender. E aí a gente vai para um humano, que além de ser um ser pluricelular, é um ser social, cultural e tudo mais. Ou seja, a gente tem constante transformação e a gente transforma os nossos próprios meios, né? Então, assim, é algo para se ter na ideia, mas que é praticamente impossível a gente esgotar essa totalidade. Então, esse é um primeiro construto para se ter em mente. Essa questão dessa tensão entre a totalidade e o conhecimento que a gente vai tentando abranger dessa totalidade. Enfim. Tem coisa aqui que eu não consigo ler, né? Porque foi só um rabisco. O projeto Sociedade Moderna, assim, o autor ele vai defender que esse projeto moderno, né, é calcado na razão, e aqui do lado está escrito ordem e progresso, né, que é a nossa bandeira, que é um lema positivista. E ele vai trazer que dentro de todas as perspectivas, aquelas que apontam a realidade a partir de sua objetividade, ou seja, de uma relação na qual a materialidade é a condição fundante do movimento, são denominadas materialistas. Então ele vai falar que a partir desse projeto Sociedade, essa perspectiva mais objetiva da realidade, ela vai tomando forma, ela vai tomando espaço, assim, a gente dizer. Então a gente tem um projeto Sociedade, em contraposição um projeto filosófico, entre outras coisas, né? Que o iluminismo e o positivismo, eles entram mais a fundo. E aí, uma questão é que materialidade não é um conceito de Marx. O Feuerbach, mesmo que é um dos autores que ele dialoga, que eu não vou conseguir trazer aqui, o Feuerbach que ele tem uma espécie de materialismo que é diferente do de Marx. E que para ele é uma coisa e que o Marx vai trazer é outra. Beleza? Vou seguir para a segunda página aqui. A gente ainda está no desenvolvimento. Então, aqui, uma citação do Alves. O materialismo é toda concepção filosófica que aponta a matéria como substância primeira e última de qualquer ser, coisa ou fenômeno do universo. O materialismo contrapõe-se ao idealismo, cujo elemento primordial é a ideia, o pensamento ou o espírito. Alguém consegue entender a partir dessa citação o que é materialismo? É muito abstrato, né? É um pouco até complicado a gente se localizar, por isso que eu botei um monte de interrogação aqui, que é para a gente estranhar mesmo, se fazer perguntas. Mas aí a gente vai trazer isso aqui. Para o materialismo histórico, a construção do homem e de suas relações ocorre a partir das condições materiais em que esse sujeito histórico é inscrito, sendo que até seus quadros subjetivos mais profundos, que a gente está entrando até na questão da psicologia, foram constituídos por meio das relações objetivas do sujeito com o próprio mundo. A gente já dá uma densada mais nessa discussão, certo? Vamos puxar então a ideologia alemã para a gente tentar compreender um pouquinho disso aqui. Inicialmente, constituído por meio das relações objetivas do sujeito com o próprio mundo. Todo mundo que está familiarizado com a questão da infra e da superestrutura de Marx? Mais ou menos? Deixa eu dar um zoom aqui. Familiarizado é uma palavra forte, né? É complicado. É melhor entrar, é melhor explicar, Arthur. Eu acho que o objetivo hoje, o objetivo hoje é entrar nesses conceitos, deixar mais claro, né? Não passar por cima deles, tá bom? Sem sombra de dúvida. Então, vou tentar. Que assim, sim, a gente deixa eu puxar outra coisa aqui. Eu vou pegar um esqueminha que eu fiz aqui, que esse aqui é do... Você parou de compartilhar. Parei, aqui, ó. Questão da infra e da superestrutura. A questão é que, para o Marx, a interação com a realidade, ela vai se dar principalmente pelos modos de reprodução da vida. E esses modos de reprodução da vida, eles entram no tocante da questão do modo de produção.
que é como a gente vai organizar essa interação com a natureza para manter a nossa própria sobrevivência. Simplificando. Dentro dessa interação, a gente tem, que eu já dei, né, até a dica, é a questão da criação de vida, né? E aí, no caso do capitalismo, a gente tem a questão da... Isso, assim, ele vai trazer no capitalismo. Ele não vai descrever isso aqui na questão do modo de produção calcado na sociedade escravagista ou no modo de produção feudal, tá? Então, a gente vai ter uma infraestrutura que vai estar relacionada aí à forma com a qual a gente vai organizar essa produção. Esse modo de produção, ele é um conceito, então ele vai ser baseado, calcado nas relações de produção com as forças produtivas. Ele vai trazer, né, o extrato de classe para a questão das forças produtivas, trazendo o proletariado, o lumpenproletariado, entre outros, e as relações de produção do capitalismo, aquela questão da mais-valia, da alienação, do fetiche da mercadoria. Então a gente tem desdobramentos muito grandes envolvendo esse modo de produção e essa questão nos estrutura. Essa estrutura criada por cima é o que aí ele vai chamar de superestrutura, que aí vai envolver a cultura, vai envolver a ideologia, a ética, até o próprio Estado. Só que esses dois construtos, eles não são estáticos. Então, tanto o modo de produção ele vai influenciar na superestrutura, né? A infraestrutura influencia na superestrutura, quanto a superestrutura ela influencia na questão da infraestrutura. É claro, deu para entender um pouquinho? Tá, beleza. Então, vamos voltar lá para o seguinte aqui. Beleza. Então, aqui era mais ou menos esse desenho que eu tinha feito. Por isso que estava um tracejadinho, porque é uma divisão não muito fixa, ela é uma linha, assim, frágil, sabe? Enfim, então vamos para a ideologia. A Kelly levantou a mão. Vai lá, Kelly. Tá, deixa eu só ver então se eu estou compreendendo, né? Essa relação aí que você falou, né, da superestrutura com a infraestrutura, que você falou que tanto uma influencia a outra, a gente pode entender, então, como esse movimento dialético que é contraditório e que se complementa ao mesmo tempo, né? Inteiramente. Beleza. Isso aí. Só que é um debate mais... a gente está falando do alto, né? A gente está numa categoria muito grande. Se a gente for pegar essa relação dialética no mínimo, por exemplo, a luta de classes, aí a gente vai ter mais uma infinidade de coisas. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu trazer a filosofia alemã aqui, ó. Tá. Vou ler aqui, tá? Algumas questões. Os pressupostos, isso é Marx dizendo, os pressupostos de que partimos não são pressupostos arbitrários, dogmas, mas pressupostos reais, de que só se pode abstrair na imaginação. São os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquela por eles já encontradas, ou seja, aquelas já disponibilizadas no meio, como as produzidas por sua própria ação, aquelas já transformadas, né? E essa transformação, né, Mafá, a gente pode lembrar que ela parte até do investimento nosso próprio, ou seja, não é uma transformação automática. A gente pensa nesse trabalho, a gente se projeta nesse trabalho e atua sobre a natureza a partir dessa noção que a gente já traz. Enfim, deixa eu voltar aqui. Tá, pode-se distinguir os homens, no sentido de humanidade, dos animais pela consciência, pela religião ou pelo que se queira. Mas eles mesmos começam a se distinguir dos animais tão logo começam a produzir seus meios de vida. Ou seja, a gente não está falando da questão da forma de organizar a produção, a gente está falando de meios de vida. Passo que é condicionado por sua organização corporal, no sentido social. Ao produzir seus meios de vida, os homens, a humanidade, produzem indiretamente sua própria vida material. E essa vida material não está relacionada, igual estou trazendo aqui, ó, esse esqueminha. Por que eu não estou conseguindo dar zoom nisso aqui, gente? Tá. Enfim, não está relacionada necessariamente a construtos que a gente sobrevive, no sentido casa, morar dentro, casaco para se aquecer. Meio de vida, ele literalmente está associado à forma que a gente se exterioriza, né? Assim, está relacionado ao próprio construto psicológico, a como a gente se posiciona no mundo, a como a gente modifica esse mundo. Essa modificação não precisa ser necessariamente física, no sentido da construção. Às vezes, Marx assim, ele traz uma discussão muito dentro do capitalismo e do trabalho, mas você tem todo um adensamento psicológico grande da obra dele. Então, assim, esse modo de vida, ele vai se relacionar também à cultura.
Então, não se limita a essa questão da existência física. Senão a própria filosofia não existiria, né? Fala, Vanessa. Pois então, aí eu não sei, Arthur, como colocar isso na obra de Marx, mas quando você fala, né, e aí a gente já leu isso em outros momentos, né, a produção do próprio meio de vida, né, o uso de ferramentas, né, e aí o Marx, isso é uma pergunta que eu me faço, é uma pergunta genuína, eu não sei mesmo não. Como que ele pensa a questão da linguagem? Porque quando a gente está falando também do ser humano se constituir e se diferenciar de outros animais, a gente também pensa na linguagem, e com outros autores. O Marx aborda isso também? Que responsabilidade. Não, mas eu estou falando porque realmente eu li Marx, li pouco, e é uma questão que eu acho que fica, né? Então, assim, eu não sei se isso é importante. Não é para você responder, não, viu? É para o grupo, é para nós todos pensarmos, tá? Não tome a responsabilidade para você, não. Sim, e assim, eu me permito errar também, tá? Porque eu acho que a gente tem que sair disso aqui. Essa discussão, ela serve para a gente sair com mais perguntas do que respostas. Acho que a cada vez que a gente se depara com ela, a próxima a gente já sabe um pouquinho mais. Mas, Vanessa, o Marx, trazendo na questão da ideologia alemã, ele vai trazer que essa questão da construção, né, de um falseamento da realidade, ele se baseia muito por essa questão, ele passa por essa questão da linguagem também. Isso é algo que ele desenvolve aqui na filosofia, na ideologia alemã, no livro. Só que quem estrutura isso muito bem é Bakhtin. Assim, eu acho que Bakhtin ele dá um salto muito grande, e o Bakhtin ele se apropria, né, do materialismo histórico dialético. E essa própria ideia de tese, antítese e síntese está dentro do discurso, né? Essa ideia de que a gente se apropria de um discurso, transforma esse discurso e joga esse discurso para frente. Ele é apropriado e esse movimento continua. Enfim, então, assim, o que eu sei concretamente é isso. Que se ele trabalha isso de alguma forma, ele vai trabalhar isso dentro da ideologia, até onde eu pude aprender, sabe? Que é um conceito. Agora eu fico pensando que quando o Marx ele vai discutir a questão da ideologia, ele está discutindo a produção da linguagem, sem dúvida nenhuma, né? Mas ele não trabalha a linguagem como conceito, ele não entra na psicologia, ele não entra na discussão, né, dos processos cognitivos. Ele vai discutir os processos econômicos e ideológicos, como que essa economia, esse material, né, esse forjamento, né, a destruição, entre aspas, do feudalismo e a construção do capitalismo, né, como que isso, de uma certa forma, ela estrutura as ideologias, as culturas, a superestrutura. Então, ele vai dizer... Quer dizer, quando ele está falando de superestrutura, ele está falando de linguagem, só que ele não desenvolve isso como conceito, né? Ele não entra nisso. E quem vai discutir isso é exatamente o Bakhtin, mas também o Vygotsky, né? Aí é do ponto de vista de como que nós, seres humanos, vamos nos constituindo, né? Por meio da linguagem, por meio dessas ideologias, na relação dialética com a infraestrutura, né? Que é a economia, os sistemas econômicos que nós vivemos, né? Então, e uma coisa que eu fico muitas vezes me perguntando, né, assim, porque o Vygotsky ele fala abertamente, olha, não dá para trazer a teoria econômica do Marx para entender os processos psicológicos. Mas o que é possível é a gente trazer o método materialista histórico dialético. Então, é como o Marx procurou entender essa formação do capitalismo, né, a partir da destruição do feudalismo, de se autodestruir, né? O feudalismo se autodestruir, formar o capitalismo, e como que o capitalismo se autodestrói
possibilitando para ele a condição do socialismo e do comunismo, né? Mas o que eu fico pensando é assim, a gente precisa de entender, então, como é que esse método materialista, histórico, dialético, como é que isso nos ajuda a compreender os nossos processos de pesquisa, né? Então, e aí eu acho que entender o que é materialismo, o que é história dialética, a relação é que é importante. Agora, essa discussão da linguagem vai ficar muito para nós mesmos, junto com Bakhtin e Vygotsky, né? Acho que é por aí mesmo. Não, faz todo sentido. E assim, sobre a ideologia, o Hegel ele vai trazer uma crítica às ilusões do conhecimento. E Marx vai chamar essas ilusões de conhecimento como ideologia. E ele vai se apropriar desse conceito e transformar esse conceito. E aplicar ele à sociedade capitalista. Assim. Mais ou menos? Deu para aí? A gente pode... Beleza. Então, saindo desse ato. Então, aqui, ó. Então, o primeiro debate que a gente teve, assim, primeiro enfronte, foi esse materialismo. Então, o materialismo não é tudo que dá no sentido do que os olhos veem, enquanto mundo. O materialismo, ele ultrapassa isso e ele entra na questão também da produção material de vida. E isso, obviamente, entra no cultural, entra na questão da linguagem. Então, aqui não se limita à existência física, é no exteriorizar do humano. E isso, nesse exteriorizar, você tem esse modo de vida. E aí o Marx traz uma citação que é muito boa, que é o que são, enquanto humanidade, coincide com a produção, tanto com a forma... Peraí, deixa eu ler aqui direitinho, desculpa. O que eles são coincide, pois, com sua produção, tanto com o que produzem, como também com o modo com o qual a gente produz. E esse modo com o qual a gente produz diz sobre como a gente organiza isso, ou seja, parte do pressuposto da gente enquanto horticultura principalmente, né, e a gente enquanto um sujeito epistêmico, que vai conseguir organizar isso aqui. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua produção. E no caso de uma sociedade, né, baseada no modo de produção capitalista, o que a gente vai estar inscrito dentro dessa forma de produção. Assim, vai estar limitado e assim, atrelado a essa forma de produção. Até porque um modo de produção ele entra na questão das relações de produção. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos pensar assim no básico, numa escala 6x1. Uma pessoa que trabalha numa escala 6x1, ela raramente vai ter tempo, se caso ela não tenha terminado a EJA, de terminar a EJA. Então, assim, isso aqui é uma das questões de determinação, sabe? Do próprio sujeito. Tá. Individuação, portanto, depende da condição de produção. Beleza. E aí eu coloco essa questão de produção material de produção, e essa questão da materialidade, eu vou dar um exemplo que eu acho interessante para a gente pensar. Se hoje todos os humanos saírem da Terra, eu virei Deus e tirei todos os humanos da Terra, o mundo ele vai existir? Responde aí para mim. Assim, fala o que você acha. O mundo continua, ele deixa de existir? Repete a pergunta, por favor. Se eu tirar todos os seres humanos da Terra hoje, agora, o mundo ele existe ou o mundo para de existir? Continua existindo como outro mundo, sem humanos. Boa. Tá. E aí a questão que eu trago enquanto a gente produz esse modo de vida, né, é que assim, a ideia é que mundo, da forma com a qual a gente conhece, ela para de existir. Igual você pontuou, né, Mafalda? Ou seja, esse mundo que a gente conhece não existe. Porque não vai ter ninguém para chegar e apontar e falar que isso é mundo. Que essa é uma construção nossa. Aí eu lembro daquela questão da semiótica, né? Que, enfim, aprendi na sua disciplina. Então, quando a gente traz essa ideia de materialidade, ela ultrapassa o que a gente vê. Ela entra num campo muito mais profundo. E eu acho que esse exemplo é muito bom. Não sei se vocês concordam. Mas deu para entender? Foi? Beleza. Então, assim, tá. Então, o material não é tudo que está aí. É um pouco mais do que isso, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Aqui eu ia trazer... O Emissadeiro, ele faz um prefácio muito bom nesse livro. Eu queria trazer, mas eu lembrei de última hora, então não vou conseguir, não. Deixa eu passar. Tá. Continuando o texto. É a partir de uma metodologia... E aí eu acho assim, que o autor ele trouxe uma palavra para definir a dialética um pouco ruim,
porque a dialética ela sai da metodologia. Eu entendo a dialética enquanto dinâmica, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Então, para mim, ela é mais do que uma metodologia. Até então, essencialmente idealista, que o materialismo se apropriará, por meio de Marx, em uma tentativa de equacionar a cisão entre sujeito e objeto. Isso é algo que Hegel tenta o tempo todo também. E nesse prefácio do MSAD, eu vou tirar a foto e mandar para vocês. Ele deixa muito claro essa questão da tentativa de solução entre essa cisão do sujeito com o objeto, se municiando de seu instrumento metodológico mais poderoso, que é a dialética. E aí, mas Arthur, oi? Quando essa questão de quando dizer, né, que a partir de uma metodologia dinâmica, para mim, é mais restrito do que a metodologia. Tá. A metodologia, ela do ponto de vista, né, do materialista dialético, do ponto de vista do Vygotsky, ela é o ômega e o alfa, é processo e produto. Ela não é um caminho, simplesmente. É método e metodologia. Para ele, a concepção é muito ampla, né? É uma lógica de investigação, é uma maneira, é a maneira como a gente pensa e constrói o material empírico, né? Então, quando ele está falando da dialética ser uma metodologia, é uma metodologia que envolve contradição de conhecimento, que envolve contradição, que envolve o ir e vir, que envolve movimento. É em movimento que os corpos são conhecidos. E em contraposição à lógica que ele vai chamar, que o Marx, inclusive, vai chamar de muito cristalizada, que é a lógica formal, né? Positivista, que não permite contradição, que não permite ir e vir, que não permite movimento. Né? Então, eu acho que a palavra é boa. É boa? Então tá bom. É boa. Tanto é que o materialismo histórico dialético é um método. Né? E é um método que envolve uma metodologia dinâmica. A metodologia é dinâmica, tá vendo? Ela é dinâmica, ela envolve movimento, ela envolve, né? Várias coisas. Bom, assim, as anotações que eu trago aqui, eu quero que vocês façam isso mesmo, tá? Especialmente Mafá, Vanessa e afins. Vamos torcer esse texto. Então, minha compreensão de metodologia estava completamente limitada. Eu já até risquei aqui. Qual que era a sua compreensão? Estava mais dentro do campo de investigação científica, especificamente. E eu estava compreendendo a dialética ultrapassando esse campo, entrando mais no campo de formar conhecimento mesmo, assim, de enquanto já um resultado final de um conhecimento. Não, mas não é resultado final, tá vendo? É aí que tá, né? Primeiro que o conhecimento tem que ter metodologia, qualquer conhecimento, não é só o científico. E segundo que não é resultado final, é processo, é produto, é movimento, é o que está acontecendo aqui e agora. É o que a gente pergunta, né? Por isso a etnografia em educação nos auxilia a fazer esse movimento dialético. Quando a gente se pergunta o que está acontecendo aqui, né? Quando a gente está fazendo a observação participante. Então, não pode ser só produto. Produto está mais ligado à lógica formal, positivista, do que a dialética. Então, aqui já até fiz uma correção, tá? A gente mantém e deixa ampliado. Eu vou fazendo esse movimento de trocando, que eu acho que vai ficar mais fácil para ir fazendo o que está mais ou menos assim. Eu gosto de escrever, tá, gente? Não é um hábito que eu gosto de perder, não. Então, assim, para mim, apresentar sem escrever é impossível, beira impossível. Mas vamos lá. Aí o autor, trazendo essa questão histórica, ele vai falar para a gente que a dialética ela não se limita aos modernos, né? Por assim dizer. A gente tem a dialética já num pensamento clássico, né? Então, ele vai trazer aí um pensamento, assim, no caso da Grécia Antiga, da filosofia clássica, que existia um pensamento dialético, mais associado a Heráclito, enquanto existia um pensamento mais analítico associado a Parmênides. Vou falar de Parmênides primeiro, depois vou trazer o Heráclito, que eu tenho uma surpresa aqui. O Parmênides ele vai falar da permanência do ser,
Então, assim, o ser é permanente, ele não se muda. E isso vai estar normalmente relacionado à ideia do conhecimento verdadeiro, né? Os gregos eram malucos procurando esse conhecimento verdadeiro, a essência das coisas. E aí a gente tem a ferramenta mais poderosa que a gente pode ter. Lulu Santos. Vocês estão ouvindo? Nada não. Pois será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Ok? Foi, né? Não suficiente, Lulu Santos aparentemente é um grande apreciador de Heráclito. Heráclito tem um conceito que eu nunca esqueci. Quem me ensinou, inclusive, hoje é doutorando junto comigo. A gente está na mesma sala. Foi meu professor de filosofia. Que é a harmonia dos contrários. Novamente, uma arma muito poderosa, Lulu Santos. Deixa eu botar aqui pra gente. Não existiria som se não houvesse silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. É isso. Não haveria som se não houvesse silêncio. Não haveria luz se não houvesse escuridão. Tem algo mais em movimento do que isso? Então, assim, são conceitos avançadíssimos que o Heráclito traz. Eu saí, assim, desse texto com mais vontade de ler Heráclito do que ler Marx, sem brincadeira. Quem levantou? Vai lá, Kelly. Eu estou pensando aí, quando você está trazendo a música aí para a gente refletir, aí Mafá, o pessoal me corrija se eu estiver errado, mas aí eu pensei exatamente na questão do método da unidade de análise, né? Que é exatamente essa união dos contrários, né? E a busca da harmonia desses contrários, né? Não existiria fala se não existisse pensamento, né? Não existiria meio se não houvesse pessoa, né? Aí eu fui, não sei se eu estou viajando demais aqui já. Perfeito, Kelly, perfeito. É exatamente esse movimento aqui é importante de compreender, né? É isso aí mesmo, né? Por isso que essa é a questão da materialidade, né? Assim, do materialismo, não é da materialidade, é diferente, né? O que é você entender como que essas unidades de análise, elas formulam, elas explicitam ou não, né, o nosso objeto, né? E elas estão nas relações, elas estão, ou seja, o ponto de partida são as relações sociais, não são as ideias. Essa unidade de análise, ela não parte das ideias, ela parte do nosso trabalho de pesquisa, né? A gente não inventa elas. Isso é muito bom. Boa, Kelly. Assim, acho que eu nunca pensaria isso, assim, envolver o Heráclito com o Vygotsky, mas é bem isso. Acho que esses conceitos, eles conversam, esses autores, eles conversam bem. Então, beleza. Então, na Grécia Antiga, a gente já tinha essa ideia. Então, nos diversos períodos históricos, a dialética se apresenta com peculiaridades produzidas pelo seu contexto histórico, cultural e político. No caso, Heráclito de Éfeso, se eu não me engano, tinha um rio perto da cidade dele, por exemplo, e foi observando esse movimento do rio, sabe? Então, assim, você tem todo esse movimento entre o local, enfim, acho que a maioria que é pesquisador sabe disso, né? Normalmente as pesquisas, elas se vinculam com alguma vivência que a gente tem. Então, aí depois ele vai trazer a Grécia Clássica, em que você já vai ter em mãos um conceito muito forte, que é a contradição. E aí a gente vai ter dois segmentos dessa contradição. Assim, primeiro, ele vai definir contradição enquanto contrários em busca de superação, e você vai ter uma contradição para uma gama de autor que vai ser positivo, que são os dialéticos, que isso vai fazer um movimento
e uma contradição negativa, que já são dos filósofos analíticos, que isso vai ser negativo, porque se um conhecimento ele é contraditório, ele não é um conhecimento verdadeiro. Deu para entender? Foi? Beleza. E aí a gente chega no Hegel. Depois, assim, aí ele vai trazer o Hegel. A principal obra, a única coisa que eu posso falar é a Fenomenologia do Espírito. Hoje eu estava, enquanto mediador substituto naquele evento da FAI, eu tive o privilégio de ter um filósofo doutorando lá. E eu falei, meu filho, eu estou com a bucha de trazer talvez pelo menos 3 palavras sobre Hegel hoje à noite para um grupo de estudo. O que você teria para me falar? Ele disse, quem entende Hegel é só o Hegel, e portanto ele mesmo. Aí eu falei, muito bom. E eu falei, então beleza, então me traz uma palavra pelo menos que você pode me falar sobre Hegel. Ele disse, história. Vocês conseguiram associar Hegel com história nesse texto? Ele não traz histórico nesse texto. E o histórico é muito forte, de fato, para o Hegel. Nesse prefácio que eu vou enviar, eu vou tirar a foto e enviar que foi escrito pelo Elie Sader, ele deixa isso muito evidente. A questão é, entre Hegel e Marx, assim, pega muito de onde você vai abstrair o conhecimento verdadeiro. Enquanto o Hegel ele vai estar falando sobre essas ideias do espírito, do metafísico, o Marx vai estar falando da materialidade. Mas o Hegel já tem essa noção de histórico relativamente desenvolvida. E aí, Peraí, Arthur, quem primeiro desenvolveu essa concepção de dialética foi o Hegel. Sim, ao desenvolver a concepção de dialética remete a histórico, remete ao movimento, remete a social. Não tem como você pensar na dialética sem pensar no movimento. O movimento é histórico, né? Agora, qual que é a diferença básica da dialética hegeliana com a dialética marxiana, né? É que essa dialética, esse movimento histórico de construção de conhecimento, para o Hegel, é feito por meio das ideias, por meio do espírito, né? E não por meio do materialismo. Não é materialidade. Essa palavra materialidade acho que não cabe no marxismo. Eu acho que não por meio do materialismo, ou seja, por meio da relação de trabalho, por meio da relação de construção de algo, né? Não parte das ideias, parte das relações de trabalho. Então, são essas relações de produção, as relações de trabalho é que vão trazer as ideias. E alimenta as ideias alimentam as relações de trabalho, né? Mas o Hegel fica muito na discussão olha, tanto é que está escrito aí, uma coisa é e não é ao mesmo tempo, e sob o mesmo aspecto. Então, olha a contradição, né? É a dialética, é o sistema capaz de quê? Você cortou aí não sei o que, observar a totalidade. Deixa eu puxar aqui e voltar. Capaz de observar como a totalidade é construída a partir da relação com as outras coisas, tendo no seio do movimento a contradição. O que mais? Contradição o quê? Entre parênteses está escrita antítese. É a ideia daquele movimento de tese. Claro, se é dialética, tem que pensar em tese, antítese, né? Com certeza. A Luciane está querendo dizer. Luciane, vai lá. Queria só dizer nesse sentido que a professora Mafá trouxe, que seria a mesma coisa de pensarmos que o homem, ele não é atributo do pensamento, mas é o pensamento que é atributo do homem. Seria nesse sentido. E esse homem que é fruto dessas relações de trabalho, do uso de ferramentas e signos, né? Ou seja, ele produz ferramentas e produz signos para se fazer um ser humano, né? Para se fazer homens e mulheres. Vai lá, Luciana. É que seria a ideia, penso eu, de entendermos que o homem ele precisa produzir a sua própria existência, né? Nesse sentido também. E o homem precisa fazer com que a natureza se adapte a ele, diferente de muitos outros animais. Por isso, talvez, aquela ideia que o Arthur falou do mundo, né? Se nós sairmos do mundo.
Então, a concepção vai mudar. Justamente porque o homem precisa estar ali para poder entender essa relação do homem com a natureza. Ele precisa produzir sua própria existência e ele também, né, diferente de outros animais, ele precisa produzir sua existência, mas outros animais já não. Então, seria mais ou menos isso. É bem isso. Até por... Não existe a priori, por conta do pensamento das ideias. Né? Então é isso. Essa questão da história, então, é muito importante, e como a Mafá bem pontuou, ela está inserida nessa noção da dialética, né? E aí o Hegel, ele traz, né, a questão do senhor de escravo, a dialética do senhor de escravo, para ilustrar muito bem, que seria a ideia desses opostos que são dependentes, no sentido de que não existe senhor se não tiver escravo, e vice-versa. Eu só vou passar alguns pontos. Ele vai fazer uma crítica às ilusões em relação à forma imediata e à forma real separada das aparências. Ele traz, primeiro, uma crítica do sensível versus o suprassensível, e o segundo, consciência de si versus consciência para si. E quem quiser aprofundar depois, esses são os grandes tópicos, assim. Deixa eu diminuir aqui. Beleza. Tá. Aí a gente leu aqui, né, dialética, tá. Uma coisa aí não, ao mesmo tempo, dialética é o sistema, aí eu marquei pra gente pensar sistema, dialética é um sistema, capaz de observar como a totalidade é construída a partir da relação com as outras coisas. Ou seja, novamente a gente tem ideia de totalidade aqui. Tendo no seio do movimento a contradição. Tal mecanismo se articularia até o estágio em que as categorias se tornassem absolutas. E essa noção de antítese. O Marx, novamente, ele não vai deixar isso claro, né? Essa ideia de tese, antítese e síntese, especialmente quando ele vai trazer na própria obra dele. Uma vez eu perguntei para a professora Camille Vaz, que inclusive se apropria mais, né, assim, do marxismo, e ela me deu que quem estrutura isso melhor é o próprio Gramsci e o Lukács. Lá a gente consegue achar melhor essas categorias. Mas a ideia é que você tem uma tese, ou seja, o que está posto, você tem uma antítese, que é algo que entra em uma contradição, é algo que vai questioná-la, e você tem a síntese, que aí Mafá sempre traz na disciplina, que é a criação de algo novo. E esse movimento, ele continua. Aí eu peguei até o exemplo aqui do Bakhtin, que eu acho que casa bem, mas cadê o desenho? Sumiu, eu acho que eu excluí o desenho. Mas é a ideia do discurso. Um discurso, ele se coloca posto, todo discurso que a gente se apropria, ele tem um passado, né? Assim, a gente se apropria de um discurso, a gente modifica esse discurso, coloca esse discurso para frente. Esse discurso que foi para frente, ele pode ou não ser apropriado, e esse ciclo continua. A ideia de um discurso dialógico, um discurso que é refletido e refratado. Então, como é a linguagem, é algo que a gente usa no cotidiano, isso fica muito claro. Acho que é um desenho mais objetivo, assim. Então, quando a gente traz essas categorias absolutas, a gente está falando de categorias extremamente concatenadas, categorias que vão ser ligadas, categorias que vão ser saturadas, ou seja, trabalhadas, enfim. É a segunda questão que ele propõe a estudar no mundo, que ao contrário do que concebia a estaticidade do pensamento formal, ele é dinâmico, se movimenta ininterruptamente, e o motor de tal percurso é fundamentado sobre as contradições entre essência e aparência, sujeito-objeto e coletivo. Tá. E saindo de Hegel, então ele não coloca esse subtítulo aqui, Marx, Engels e a dialética material das coisas, mas eu coloquei porque a partir desse eixo o autor já vai entrar mais na questão do Marx e do Engels. A gente sempre fala Marx, esquece do Engels, né? Coitado, assim. É como a mesma coisa do Bakhtin, esquece pela China, e por aí vai. Então, para Marx, tanto o idealismo hegeliano quanto o materialismo tradicional de Feuerbach incorriam no mesmo erro crasso. Para ambos, o mundo externo era objeto de contemplação. O Marx, ele pega o Feuerbach assim para Cristo, né? A ideia do Feuerbach, assim, no geral, é que era como se ele fizesse uma crítica a Hegel, mas na perspectiva do Marx, ele basicamente reproduz Hegel. E aí o Marx ele vai fazer uma crítica profunda a esses jovens hegelianos. Deixa eu pegar aqui. Que é bom a gente saber esses nomes. Que é o Bauer, o Stirner e principalmente o Feuerbach. O Feuerbach eu acho que ele é mais estudado assim, dentro da filosofia.
Confronto crítico fato-fato. O que lhes pode servir de ponto de partida não é a ideia, mas exclusivamente o fenômeno externo. A reinterpretação da dialética de Hegel, colocada por Marx de cabeça para baixo, ou seja, a ideia de que era a questão que partia desse mundo do espírito para as relações materialistas, e o Marx ele vai inverter, que na verdade o que nós somos ele vai coincidir inicialmente pela essa produção material das coisas, e consequentemente a gente tem esse movimento dentro do pensamento, dentro do espírito, assim. Deixa eu ver se eu acho inclusive essa citação aqui. Eu acho que ia estar na outra. Deixa eu passar aqui, que aqui vai ter o outro trecho que eu queria trazer do livro. Na perspectiva do autor, né, no caso do Marcial, ele vai trazer, o Marx vai trazer essa questão dessa dimensão histórica situada dentro do pensamento do autor, devido principalmente a essa tese do Marx de transformar, de uma filosofia transgressora. E aí eu acabo lembrando da questão da tese 11, que os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformá-lo. Então essa é uma filosofia posta para uma ação, né, uma ação prática. Tanto que o histórico de luta do próprio Marx, ele bota a mão na massa, resumindo. E essas teses que eu estou trazendo aqui, 11 teses, são 11 teses a quem? Ao Feuerbach. Tanto que a primeira tese, eu vou ler aqui o primeiro trechinho, o principal defeito de todo o materialismo existente até agora, o de Feuerbach, incluindo, é que o objeto, a realidade, o sensível, só é aprendido sob forma de objeto, ou da contemplação, mas não enquanto atividade humana sensível, como prática, não subjetivamente. E é aí que ele discorda, né? Que para Marx é justamente a questão contrária. Por isso, Marx torna-se o pioneiro de uma dialética materialista que vai pensar a história das sociedades a partir de sua produção material de existência. Lembrando que produção material de existência, a gente está se limitando ao que a gente vê, casa, a necessidades pessoais básicas, pasta dental, sabonete, roupa. Não, a gente transgride isso, a gente vai na questão do modo de vida também, que está inteiramente relacionado, né? E eu acho que é lembrar a relação dialética da infraestrutura e a superestrutura. Isso. Ou seja, o mundo, nós produzimos sentidos e significados para o mundo a partir dessas produções materiais, né, de existência. E é engraçado que o Marx ele traz essa ideia assim, mais generalista, e o Vygotsky ele chega e ele consegue puxar isso mais, né? Assim, eu lembro da transformação, o refaseamento socialista do homem de Vygotsky, ele traz justamente isso, que a partir do momento que você tem uma cisão de uma determinada forma de produção e você coloca outro modo de organizar essa produção, você tem um novo tipo humano, um novo sujeito. Ou seja, essa dialética entre a superinfraestrutura ainda, né? Aí eu vou ler aqui. Os princípios fundamentais do materialismo dialético são 4. Essas ideias aqui já são puxadas do Alves, esse autor aqui. O Alves, no início do artigo dele, já traz esses 4 pontos. A história da filosofia, que aparece como uma sucessão de doutrinas filosóficas contraditórias, dissimula um processo em que se enfrenta um ponto idealista e o princípio materialista. Lembrando que a gente está falando sobre os princípios fundamentais do materialismo dialético. O ser determina a consciência e não inversamente. Aí eu trouxe aqui a ideia do ser enquanto um ser que age sobre o mundo, né? Esse ser de conhecimento, esse ser que tem potência de agir. E também de produzir cultura, né? Que é algo que a gente não esquece. Toda matéria é essencialmente dialética. E o contrário da dialética é a metafísica, que entende a matéria como estática e anistórica, ou ahistórica, né? E aí, quando a gente fala matéria, a gente está falando que tipo de matéria? Acho que a Débora levantou a mão. Fala aí, Débora. O Arthur, eu levantei porque eu vi que você passou para a página 227 e eu tinha uma dúvida na 226, queria saber se a gente pode voltar um pouquinho. Claro, volta aí. Você está com o texto em mãos aí? Estou.
Tá, você pode ler o trechinho, porque aqui eu fiz uma síntese tentando resumir. Eu estou abrindo o meu aqui também. É só porque eu acho que, na verdade, eu tive dificuldade de ler esse parágrafo, reli várias vezes, mas acho que vai finalizar com só para ver se eu entendi mesmo. Depois dessa citação da página 226, ele começa assim, no meio do segundo parágrafo fala: a dialética, enquanto objetivo e materialista, não pode ser operacionada a partir da contraposição entre ideias, ou entre um fato e uma ideia, como exposto na sentença de que o que lhe pode servir de ponto de partida não é a ideia, mas exclusivamente o fenômeno externo. Isso eu entendi, até que vocês já falaram, até que a Luciana, eu acho, né? Se eu não me engano, da coisa do pensamento, o homem que forma o pensamento, né? Mas aqui o que me incomodou foi ela não poder ser operacionada na contraposição entre ideias, ou entre fato e ideia, mas sim entre fato e fato, ou entre fenômeno, né? É isso que eu fiquei um pouco... sendo assim, a inquirição crítica limitar-se-á a comparar, a confrontar um fato, não como uma ideia, mas com outro fato. Tipo assim, a sensação que eu tive foi que a gente não existe a contradição nas ideias, só nos fatos, só nos... Entendeu? Por que eu achei complicado? Vamos pensar sobre isso aqui, abra aí. Quer falar, Arthur? Não, pode ir. Porque, na verdade, Débora, a contradição não está, para o Marx, não está no plano das ideias, está no plano da produção material, né, que está na produção do trabalho. Aí, se você pensar no capitalismo, o que ele está falando? A contradição é o capital promover pobreza para muitos e riqueza para poucos. É a contradição da relação do escravo e do senhor, do capitalista que detém os modos de produção e daquele que produz os modos de produção e que precisa da existência desses dois. É disso que ele está falando. Porque no plano das ideias, o capitalista pode assumir, como a gente está vendo, como é que a extrema-direita assume as ideias da esquerda e transforma como se fosse um projeto de luta dela, né? Mas na produção material que a extrema-direita está fazendo é destruir as relações de produção, destruir as pessoas, destruir a democracia, né? Mas fala de democracia. Então, a contradição não está no plano das ideias, né? A contradição está na produção do modo capitalista de viver. É isso que ele está falando, né? Então, a dialética que precisa ser entendida é dessa contradição. Né? E por isso que a historiografia ela vai além de você estudar a história como fatos. Eu estudei a história factualmente, né? Com todas as datas, a gente tinha que saber tudo de cor, né? Data disso, daquilo, e caía nas provas aquelas datas e aquilo que os vencedores nos disseram que tinha acontecido, né? Mas os vencidos, né, entre aspas, a história deles não aparece. Então, tá vendo que nessas relações materiais é que a contradição pode aparecer? Porque no plano das ideias você pode falar maravilhas. Pode inventar um monte de coisa. E por isso a ideologia, ela, do ponto de vista do Marx, e aí a Vanessa vai entrar, a linguagem mesmo, né? Principalmente a linguagem escrita, principalmente, né? E eu falado também. E aí, no plano da ideologia, a ideologia é aquilo que mascara a realidade. E ao mascarar a realidade, ela elimina a contradição. E isso está no plano das ideias.
Isso que me pegou, porque na hora que fala ideia versus e fatos, eu penso em linguagem, a linguagem no campo das ideias, né? Não só, né? Uhum. Não só. Porque assim, a gente consegue as ideias podem, elas podem. Oi, desculpa, pode falar. Aí eu vou, que eu acho que você vai conseguir responder os dois ao mesmo tempo. A Débora trouxe a linguagem enquanto no campo das ideias. Eu não. É possível uma linguagem exclusiva do plano das ideias? Para mim, a linguagem ela sempre é apreendida. Olha aqui, ó. Nós não estamos aqui o tempo todo utilizando o corpo, o tempo todo tem, né? Ou seja, é claro que a gente vai transformar isso aqui em linguagem. Porque não tá muito ligado, mas eu acho que na hora que a gente separa, né, as coisas ficam... Eu concordo com você, Arthur. Mas na hora de... Não que eu esteja dizendo que a ideia vem só na linguagem, mas quando a gente tem intenção de separar, mesmo a gente sabendo que são coisas que estão em relação, me dá essa sensação, né? Assim, o que eu acho é que a ideia, nesse caso, é um conceito. Eu acho que a gente teria que procurar esse conceito. Porque eu acho que a ideia é muito além da gente pensar sobre as coisas, assim. Aí acho que teria... Vamos conversando. Eu vou procurar isso aqui. Eu acho que está no plano da ideologia, não, Arthur? Ideologia. Essa concepção de ideia está no campo da ideologia, de você explicar uma realidade, fazer com que todos expliquem aquela realidade de uma maneira só. Mas a ideologia... E faça daquilo uma verdade. É um outro conceito localizado. Eu estou falando assim, eu acho que a ideia ela é um conceito da filosofia. Assim, desse campo, por exemplo, essa... Não, é da psicologia também, ué. Não, sim. Mas eu falo no texto que está sendo debatido. Assim, eu acho que a ideia para Hegel, e não ideia no sentido de ideia, de pensar, de transgredir nesse sentido. Aí quando a Débora trouxe essa questão da linguagem, que ela está concebendo essa linguagem no plano da ideia, o que eu trago é que a linguagem ela é construída a partir dessa relação, né, no cotidiano com o outro, até porque é muito difícil a gente criar algo, assim, criar uma palavra nova, criar um som novo, assim, é um processo até muito difícil, processo criador, enfim, é muito difícil, e que a ideia ela seria um conceito localizado aqui dentro da filosofia de Hegel e da filosofia de Marx. Aí quando fala que esse confronto deveria ser entre fato e não fato e ideia, ou ideia e ideia, é um conceito, né? E eu pequei em não trazer isso. Alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Ótimo. Alguém já viu esse conceito em filosofia? Não vi não, Arthur, mas eu acho que o que você está trazendo é isso mesmo. Ele está falando neste contexto específico relativo a Hegel, né? E não de uma maneira mais solta, assim, do jeito que a gente compreende o que é. E aí, realmente, eu não tenho essa leitura, não, para poder auxiliar, mas eu entendi o que Débora falou também, essa dúvida, você fica assim, mesmo porque o fato, ele é travestido, ele é constituído por linguagem. Então você fica mesmo, olha, o que é isso? Tudo que o Mafá falou é fato, mas o fato é narrado, ele é falado, não é só o que é a ação. A ação também, ela é processo de significação. Então, acaba que fica meio confuso mesmo. Mas eu acho, Vanessa, que para Hegel e para os metafísicos, essa divisão é forte. Né? Aquilo que é ideia, está no plano da ideia, é o que está no plano da ideia e o que está no plano da ação. Tanto é que gerou essa divisão do trabalho mental e manual. Né? Eu acho que... Sim. Talvez para a próxima, como a gente vai continuar com esse tema, talvez possa, né, Arthur, trazer um pouco o que é esse plano das ideias em Hegel, para a gente entender um pouco melhor do que está... Eu não conheço mesmo, então, assim, mas acho que talvez a gente possa avançar, né? Ok, vamos. Obrigada.
Vamos, só estou procurando aqui, porque o momento acho que faltou. Tá, mas aí vou botar, deixa eu marcar esse trem aqui. Então eu procurei esse conceito, até porque, assim, a Vanessa trouxe essa questão, né, da linguagem, o fato enquanto narrado, e a gente fica num bolo. Essas discussões são complicadas mesmo, assim, né? Tira a gente muito do conforto, coloca a gente para pensar, especialmente porque diz sobre nós mesmos, né? E assim, a gente já está transpassado por muita coisa. Então, enfim, vamos lá. Onde que eu estava? Deixa eu ver aqui. Tá, eu estava na tese 11, né? Então, assim, por isso, não, mentira, eu já estava aqui, ó. Os princípios. Você estava na implementação do método. Ah, tá. O ser determina a consciência e não inversamente. Então, vem aquela questão daquela citação que eu trouxe, o que são coincidem, portanto, com o que produzem. Ou seja, essa modificação do ambiente, a partir de si e afins. Toda matéria é essencialmente dialética. Ah, tá. E o contrário da dialética é a metafísica, que entende a matéria como estática e anistórica. E quando a gente traz matéria, para além dessa matéria que a gente palpa, né? Então, a ideia, por exemplo, está aí dentro desse conceito de matéria, a cultura, a ideia, a linguagem está dentro desse conceito de matéria, a cultura também, cultura e linguagem são duas coisas muito entrelaçadas, né? Enfim, e a dialética é o estudo da contradição na essência mesmo das coisas. E vamos para o próximo tópico. Deixa eu abrir o texto aqui. Tá. A implementação do método marxiano é que, nesse momento, eu acho que o autor ele já traz para a gente, ele quer entregar para a gente assim, tá, você que leu até aqui, então assim, você tem uma ideia, se você quiser usar, é mais ou menos por aqui. Então vamos lá, a implementação do método marxiano pressupõe como ponto de partida a apreensão do real imediato, representação inicial do todo, que convertido em objeto de análise por meio de processo de abstração, resulta numa apreensão tipo superior, expressa no concreto pensado. Porém, essa é a etapa final do processo, uma vez que as categorias interpretativas, as estruturas analíticas constitutivas do concreto pensado, serão contrapostas em face do objeto inicial. Ou seja, aquele processo de antítese, ele tem que ser contraposto com o objeto inicial, tem que haver esse choque, né? Peraí. Objeto inicial. Agora aprendido não mais em sua imediatez, ou seja, aquele objeto que foi convertido partido do real, ele não vai ser mais aprendido no imediato. Então, por exemplo, se eu pego um grampeador, o que é um grampeador, assim, se a gente quiser discutir, assim, a gente tem trabalho aqui, então que trabalho que a gente vai pegar? Mineração, plástico, e daqui sai uma infinidade de coisas, né? Função de grampear, mas fulano X deu uma ideia, um sentido muito diferente para o grampeador e serviu de arte. Ou seja, esse objeto ele sai, ele transgride, né? Então, ele não é mais esse objeto fixo, estático inicial, ele tem categorias a mais. Então, ele é um... Onde que eu estava? Espécie concreto, pesado, senão... Mas em sua totalidade concreta. Lembrando que essa totalidade é apenas um norte, assim, que deve ter, né, de acordo com o autor, porque é algo muito complicado de se obter, de fato. Partes do empírico, real aparente. Eu dei o exemplo do grampeador, você bate o olho, esse real aparente, procede-se a sua exege analítica, mediações abstratas, retorna-se ao concreto. Isto é, a complexidade do real que apenas pode ser capturado por meio do processo de abstração do pensamento. Ou seja, esse movimento, né, entre o real, esse pensamento. Então, assim, é que ele dá para a gente uma ideia de um movimento, de como que é feito esse método. Tem, assim, para quem está mais dentro, eu lembro do Zé Paulo Neto trazendo para a gente que em determinadas categorias, a ideia é ser mais específica, fazer um recorte muito claro de uma categoria. Por exemplo, você pega o trabalho. Todo mundo concorda, trabalho é uma categoria muito grande. Trabalho, assim, é gigante para a gente desenvolver uma pesquisa. Com a categoria trabalho, aí eu pego o trabalho uberizado na indústria 4.0. Eu já puxei Ricardo Antunes, puxei uma configuração de trabalho mais atual, então uma categoria menor. E o que o Zé Paulo Neto,
nessa questão das categorias da totalidade, ele reforça que, a partir do momento que uma categoria específica está muito saturada, é necessário retornar a uma categoria maior. Então, a partir do momento que você perde, do ponto de vista, a noção do que é trabalho, é necessário voltar a esses estudos sobre trabalho. Então, existe esse movimento entre você ir ao aparente, ao pequeno, e você voltar para essa questão de uma categoria maior. Enfim. Para Marx, o homem, no sentido de humanidade, é o ser que exerce o papel social na capacidade de modificação da natureza pela força de trabalho. Dessa maneira, frente às necessidades objetivas e concretas, o homem e a humanidade intencionam o objeto no plano ideal. E, empregando sua força de trabalho sobre a natureza, obtém aquilo que intencionou, estabelecendo uma relação dialética de unidade e dominação da natureza. Mafá, você lembra lá em A Consciência, enquanto o problema da psicologia do comportamento, a ideia do trabalho duplicado, da teia de aranha? Esse é um texto de Então, aí, eu acho que... vai, depois eu comento. Tá bom, aí você tem uma citação... O que faz a aranha, o que nos diferencia da aranha? Exato, vai lá. Quando a gente fala do trabalho, aí o Vygotsky ele vai trazer isso assim para discutir um pouco dessa questão da consciência, né? Aí é o próprio Marx que está falando. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo de trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente, na imaginação do trabalhador. Que muitas vezes também, obviamente, não é como se dá, né, na cabeça da gente. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera. Ele imprime ao material o projeto que ele tinha conscientemente em mira, ou seja, avisava, o qual constitui a lei determinante seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. Isso está no volume 1, parte 3, capítulo 7, seção 1, do Capital, que é outro Karl Marx. Pois é, acho que... Mas isso fica parecendo, do jeito, né, que a gente lê, fica parecendo, então, que a ideia que transformou, né? Mas, na verdade, para chegar na ideia de fazer uma casa, de produzir uma mesa, né? É necessário as relações sociais de necessidade dessa mesa existirem. Não parte da ideia sem que essas relações sociais de necessidade de existência da mesa ela exista anteriormente. Então, por isso que é às vezes difícil de entender quando o Marx fala assim, olha, a gente parte do concreto dessas relações de necessidade de produzir uma mesa, vamos ao abstrato, produzimos a ideia da mesa, mas voltamos ao concreto, que é mais abstrato do que a ideia abstrata. Porque quando a gente faz a mesa, ela é mais abstrata do que... Ela não é o concreto, ela é mais abstrata. Porque, na verdade, a gente, inclusive, está dando um nome para essa mesa. Mesa de trabalho, mesa de tomar café da manhã, mesa de jantar, né? Então, as relações já não são na imediatez, né? Elas são na mediação semiótica. Então, essa capacidade da gente produzir mediação semiótica a partir dessa relação de necessidade, né, que a gente vai produzindo necessidades, é o que nos diferencia da aranha, que faz a sua teia pela necessidade de se proteger, mas ela não produz outra coisa além da teia. E não projeta, né? Ela chega no lugar e faz a teia. Ela não projeta para outras. Ela não faz uma teia e não deixa a teia pronta. É isso que eu quero dizer. Uhum. E assim, tem uma questão, né, que depende também da condição material que a gente tem exposta. Aí vamos pegar o exemplo de casa que a gente tem no Brasil e um exemplo de casa que se tem, sei lá, num lugar muito frio, tipo na Rússia.
são necessidades diferentes, portanto, são trabalhos diferentes. A gente tem uma colega, né? Acho que não. Eu tenho uma colega que está fazendo, a Tia Rá, ela faz a disciplina de Paulo Freire lá com a gente, e ela fala que essa ideia da OCA, das aldeias indígenas, ela é um pouco deturpada, porque não são todas aldeias que têm essa grande OCA, né? Acho que o tronco dela vem do povo Macro-G e era um povo mais litorâneo, e nômade também. Então, as casas deles eram menores, construídas de uma forma que dava para você destruir rapidamente e já mudar para outro lugar. Então, assim, você tem toda essa questão histórica, você tem toda essa questão do que está envolto, né? Da sua disponibilidade da natureza mesmo, da matéria que você tem ali ao redor. E, enfim, essa relação entre uma coisa e outra. Uhum. Tá, claro. E aí, quando você falou de mesa, já, né, assim, que a linguagem produz, né? Aquela coisinha quadrada com 4 cadeiras, ou então aquela coisinha redonda. Mas pode ser redonda, pode ser retângulo. Então, assim, a gente tem um monte de ideia do que é uma mesa, né? Enfim. Tá, eu vou ler daqui mesmo. Tal modo de intervenção da natureza tem sua especificidade, embora traga componentes novos, reafirma sempre presente cisão entre... Ai, não cortei isso aqui. Ô, gente, desculpa, não reparei não. Tal modo de intervenção sobre a natureza tem suas especificidades, que embora traga componentes novos, reafirma sempre presente cisão entre... E eu já vou pegar o texto aqui, ó. Se alguém tiver com o texto aberto aí, me ajuda aí. Cisão entre... Acho que quando eu fui copiar do PDF, ele cortou a cópia, assim. Achei. É a frase de baixo mesmo. É a frase de baixo? Então foi isso. Entre classes antagônicas. Ah, boa. Então eu coloquei essa setinha e cortou. Eu vou colocar aqui, é isso aqui, ó. Então, lendo de novo. Tal modo de intervenção da natureza tem sua especificidade, que, embora traga componentes novos, reafirma a sempre presente cisão entre classes sociais antagônicas, que em sua relação dialética de tese e antítese vão construindo a sociedade. Isso é que é o que Marx defende, que o movimento histórico ele vai sendo determinado por essa luta de classe. A luta entre, enfim, um rei e um vassalo, a luta entre o escravo e o senhor escravo, a luta entre a burguesia e a classe trabalhadora. Então, esse movimento histórico ele vai produzindo uma transformação da realidade. E a gente pode ver isso, assim, dentro do Estado, por exemplo, né? Essa grande disputa. Porque se a gente pega a escala 6x1, a escala 6x1 ela modifica profundamente a forma com a qual a gente se organiza no cotidiano. Ou seja, é uma forma histórica nova. Então, a partir do momento que a gente rompe com a escala 6x1, por exemplo, institui novas formas de trabalho, isso cria novas condições históricas. E esse movimento histórico, para finalizar, ele não é palpável de imediato. A gente não está vendo, a gente está fazendo história e não está vendo. E é isso. Acho que é isso, pessoal. Então, assim, vou abrir para a gente trazer coisas aqui e eu vou deixar aqui para a gente construir um quadrinho. Muito obrigada, Arthur. Parabéns. Muito legal, viu? Parabéns mesmo. Então, gente, a palavra está aberta.